O beabá da sustentabilidade. Olá, ouvinte do Beabá! Antes de mais um episódio, eu queria te contar que nós temos um site que é www.obeabadasustentabilidade.com.br. E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas. Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Agora estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 127, Restauração e Conservação de Ecossistemas. Conheça a Pangea Web. E para falar desse tema aqui com a gente do Beabá da Sustentabilidade, a gente vai receber hoje a Juliana Almeida Rocha, que é bióloga e gerente técnica científica do IIS, que é o Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Tudo bem, obrigado pelo convite. Sempre bom a gente encontrar esses espaços para falar de restauração, de soluções baseadas na natureza. Então, muito feliz de estar aqui nessa conversa. Olá, Gustavo, e olá, Juliana, que bom a gente está podendo bater esse papo. É realmente muito importante a gente estar trazendo um pouco essa conversa de restauração, conservação, soluções baseadas na natureza. Então, um prazer estar falando com vocês, para que nos apresente um pouco mais também da Pangea Web, né? A gente possa discorrer um pouquinho sobre esse tema. Com certeza vai ser muito valioso aí para os nossos ouvintes. E para a gente começar aqui então a nossa conversa, vamos fazer uma abertura. A restauração de ecossistemas significa ajudar na recuperação de ecossistemas que foram degradados ou destruídos, bem como conservar esses ecossistemas que ainda estão intactos. Ecossistemas mais saudáveis, com maior riqueza na biodiversidade, produzem mais benefícios como solos mais férteis, maior produtividade nas áreas de madeira e pesca e maiores estoques de gases de efeito estufa. A restauração pode acontecer de muitas maneiras, por meio do plantio ativo, por exemplo, ou da remoção de pressões para que a natureza possa se recuperar por si mesma. A restauração pode ser um elo crucial entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. A década para a restauração de ecossistemas, que acontece de 2021 até 2030, estamos nela, foi declarada pela ONU com o objetivo de prevenir, deter e reverter a degradação dos ecossistemas em todo o planeta. Essa restauração contribui diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, e ela garante a provisão de alimentos, água e recursos em ecossistemas restaurados, além de oferecer serviços essenciais para a agricultura e a saúde humana, como polinização, controle biológico e regulamentação da qualidade do ar e da água. A restauração também é uma ação de mitigação das mudanças climáticas, aumentando a adaptação e a resiliência humana frente ao aquecimento global. Bom, e além dos benefícios ambientais, essa restauração ela tem impactos positivos na economia, gerando empregos e renda. Estudos indicam que a cadeia produtiva da restauração gerou 8.223 empregos diretos no Brasil no ano de 2020. Lembra que 2020 foi o ano da pandemia, que foi um ano que a gente teve bastante emprego sendo desgerado, né? E com potencial para criar até 0,42 empregos por hectare. A restauração também oferece oportunidades de inclusão econômica para grupos vulneráveis e equidade de gênero, promovendo trabalho e renda em comunidades indígenas, quilombolas e assentamentos rurais. Para que a restauração seja sustentável e efetiva, são necessários incentivos financeiros e instrumentos econômicos que viabilizem seu desenvolvimento em larga escala. Isso inclui financiamento público e privado, cooperação internacional e mecanismos como pagamento por serviços ambientais e mercado de carbono.
A implementação do plano de ação da década da restauração de ecossistemas depende do desbloqueio de capital privado e da mobilização de fundos ambientais internacionais. E sobre esses benefícios da restauração e como podemos, de forma mais efetiva, identificar as áreas em risco, que iremos falar com a Juliana. E, Juliana, trazendo você para a conversa, conta para a gente um pouco sobre você e sobre o IIS. Obrigada, Gustavo. Bom, vou me apresentar então aqui rapidamente. Como o Gustavo já falou, sou bióloga, sou mestre em ecologia, doutora em ecologia e conservação da biodiversidade e sempre trabalhei na temática de conservação, né, usando diferentes abordagens para entender como a biodiversidade é afetada pela alteração dos hábitats naturais. E desde 2019 eu faço parte do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2009 no Rio de Janeiro. A gente se define como um Thinking do Tank, que é uma instituição que desenvolve pesquisa aplicada com foco na promoção da sustentabilidade. Então, a gente desenvolve pesquisa para apoiar diferentes atores na tomada de decisão, então, tanto o governo como organizações não governamentais, empresas que estão buscando soluções para os seus desafios de sustentabilidade. Então, como que a gente atua? A gente é uma equipe multidisciplinar e a gente desenvolve projetos que estão dentro da agenda da sustentabilidade em diferentes temáticas, né? Então, desde projetos de implementação da restauração no chão, que é algo mais recente, né, que a gente começou a implementar, até pesquisas que envolvem economia da restauração, valoração de serviços ecossistêmicos, manejo sustentável dos recursos naturais. E o nosso carro-chefe, que vai ser o foco da conversa aqui hoje, é o uso da inteligência espacial através de modelagens espaciais que a gente desenvolve para apoiar a tomada de decisão, tanto para a restauração de ecossistemas quanto para a conservação. Legal essa atuação, Juliana. Acho que, né, principalmente o foco que a gente vai dar hoje, que você falou, né, de usar inteligência espacial. Eu queria então que você trouxesse um pouco para a gente, já que a gente abriu falando da importância da restauração e também conservação dos ecossistemas, sobre essa ferramenta que vocês lançaram esse ano, que auxilia nesse trabalho que você citou para a gente, que é a Plangea Web. Então, conta para a gente como que foi o desenvolvimento dessa ferramenta, o que é ela, por favor. Muito legal essa introdução que vocês trouxeram, citando inclusive a década, né, da restauração declarada pela ONU, que reflete a importância da restauração como essa solução baseada na natureza que ajuda a enfrentar alguns problemas globais, como crise da biodiversidade, crise hídrica, mudanças climáticas. E os países, eles estão comprometidos em compromissos nacionais e acordos internacionais para promover da escala a restauração. Então, o Brasil, por exemplo, está comprometido a restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, além de acordos internacionais que a gente faz parte, como o Acordo de Paris, o Marco Global de Biodiversidade, que foi acordado agora na Conferência de Biodiversidade da ONU, no final do ano passado. Então, diante de tantos compromissos e metas, e para orientar políticas públicas para conseguir atingir essas metas, a gente precisa de informação robusta, né, para guiar a tomada de decisão de uma forma mais eficiente. E aí, quando a gente fala na restauração e nos benefícios da restauração, a gente sabe que esses benefícios eles variam no espaço, e que os custos também associados à restauração variam no espaço. Então, considerando a necessidade da escala restauração com os recursos que estão disponíveis, o planejamento espacial ele se torna uma abordagem que é essencial para a gente conseguir identificar áreas onde a gente consegue aumentar os benefícios e diminuir os custos e minimizar potenciais conflitos com usos econômicos da terra, por exemplo, fazendo a restauração nas áreas que a gente pode potencializar esses benefícios. E aí, o IES, desde 2013, ele vem desenvolvendo uma abordagem com essa finalidade de otimizar o planejamento espacial da restauração e, mais recentemente, a gente começou a fazer isso também para a conservação. Então, é uma abordagem que a gente chama de abordagem multicritério, que envolve uma modelagem espacial que consegue identificar esses locais mais adequados para serem restaurados ou conservados, considerando alguns benefícios específicos, por exemplo, conservar a biodiversidade, aumentar o estoque de carbono e minimizar custos. Então, a gente desenvolveu essa modelagem através da implementação de diferentes cenários que vão estar olhando, por exemplo, eu estou interessada em viabilizar a restauração com um objetivo específico de mitigação das mudanças climáticas. Então, a gente vai buscar aquelas áreas que vão contribuir mais em termos de estoque de carbono, quando aquela vegetação for reposta.
ou olhar para as áreas que vão adicionar áreas adequadas para espécies ameaçadas e diminuir risco de extinção. Então, a gente vai criando cenários com esses diferentes objetivos e que vão gerar diferentes soluções para a gente entender essas áreas. E um critério importante, que é o que eu falei da redução de custo, que a gente pode olhar para o custo de maneira independente ou associada a esses benefícios que a gente quer obter. Então, por exemplo, não necessariamente aquelas áreas que são melhores para a biodiversidade vão ser as áreas mais baratas e mais viáveis para se restaurar. Então, dentre esses cenários que a gente cria, tem um cenário que a gente chama de multicritério ou custo efetivo, que tenta encontrar um balanço ali entre todos os benefícios que a gente quer obter a um custo razoável para a gente chegar numa solução que seja viável de ser implementada. Então, no final, a gente tem uma gama de soluções, na verdade, e o tomador de decisão tem disponível esses resultados para entender qual que é a melhor solução no contexto que a restauração vai ser aplicada. E aí, essa abordagem toda é o que a gente chama de plangeia. Então, eu dei esse passo atrás para a gente conseguir entender todo o contexto. E a plangeia, para a gente viabilizar o uso desses resultados, a gente criou essa plataforma online, que é a Plangeia Web, que foi lançada em janeiro, que é uma plataforma online de suporte à tomada de decisão, tanto para restauração quanto para conservação, em todos os ecossistemas terrestres e em escala global ou nacional, que recebe os resultados dessa abordagem que a gente vem desenvolvendo desde 2013. Então, essa plataforma ela pode ser acessada por qualquer pessoa, o acesso é gratuito. O endereço do site é plangeia.earth e lá o usuário ele encontra, além de informações sobre essa abordagem que eu expliquei aqui, um mapa interativo, onde o usuário pode simular e visualizar diferentes cenários de restauração e de conservação. Então, ele pode escolher qual desses dois enfoques é o de interesse e observar um mapa que vai mostrar as áreas que são prioritárias de acordo com critérios específicos, então, escolhendo biodiversidade, escolhendo carbono, custos, tudo ao mesmo tempo, combinações deles diferentes. E no final vai ser gerado um gradiente de prioridades que pode ser visualizado e é possível quantificar os retornos em termos de espécies que a gente vai estar beneficiando, de carbono sequestrado e de custo estimado. Então, tudo isso está disponível no Plangeia Web. O usuário pode depois fazer download de todos os resultados. Ele pode escolher, fazer aquela escolha, além de se estar interessado em olhar os resultados globais, também nacionais. E, por exemplo, eu quero ver 30% das áreas mais prioritárias no Brasil. Eu posso escolher essas porcentagens-alvo. E aí, fazendo um registro na plataforma, é possível fazer o download dos mapas em formato de raster, que é quando é possível fazer outras análises, sobrepor com camadas de interesse, se aprofundar nesses resultados depois. E gerar um relatório explicando todos os resultados de acordo com os filtros que foram escolhidos. Eu queria só tirar uma dúvida. Quando você fala ecossistemas terrestres, a gente leva em conta também ecossistemas como manguezais nesse mapeamento? A gente está fazendo a priorização de todos os ecossistemas terrestres, considerando aqueles florestais e não florestais. A gente não faz ainda a priorização de ecossistemas marinhos, mas de restante, ecossistemas terrestres está tudo incorporado na abordagem. E você já mencionou um pouco como ela funciona, né? Mas quais os dados em geral? Assim, eu entro no mapa interativo, como é que eu vou fazendo essas filtragens que você disse para me trazer um relatório e me auxiliar na tomada de decisões? Quando você chega no mapa interativo, lá você tem as opções de filtro para serem utilizadas. Então, no primeiro filtro, você vai escolher se você está interessado em restauração ou conservação. Depois, você tem as opções lá dos critérios. Então, você pode clicar, eu quero ver as áreas que vão me trazer mais retorno para a biodiversidade ou para carbono ou para custos. Aí, se você marcar todos, vão aparecer as combinações possíveis entre eles. Você indica lá também no filtro a escala global ou nacional e o alvo, que é a porcentagem de área que você está interessado. Então, daquelas áreas que são passíveis de serem restauradas, que são áreas degradadas, qual que é a porcentagem que você está interessado? E aí o mapa vai ser gerado considerando todos esses filtros. A gente tem uma seção de estatística onde são gerados alguns gráficos que vão comparar os retornos, né, em termos de espécies, de carbono, de custos, e eles vão te mostrar isso comparando cada cenário que você escolheu. Por exemplo, se você clicou em todos eles, ele vai te mostrar
qual que vai ser o seu retorno só se você olhar para a biodiversidade? Claro que assim, se você olha só para a biodiversidade, está dizendo, esse é o meu critério de priorização, ele vai encontrar as melhores áreas para a biodiversidade. Mas ele também vai te trazer um retorno de carbono, porque você está colocando floresta ali, e ele vai ter um custo associado. Então, a gente olha lá, ó, o cenário de biodiversidade, ele vai ter um benefício total em termos de espécies, né, que vão estar sendo beneficiadas, que é X, o termos de carbono sequestrado, que é X, e o custo tal. E isso ele compara com os benefícios encontrados no cenário que olha só para o carbono, no cenário que olha só para os custos e nas combinações entre eles. Então, é possível entender qual que é o balanço mais interessante para o problema daquela região específica onde a restauração está sendo planejada. Na seção de downloads, você escolhe os arquivos, né, que você quer baixar. Você quer baixar uma figura, que é um mapa estático. Você quer baixar o mapa em formato editável para fazer outras análises. E ele automaticamente, no relatório, ele vai colocar todos os critérios que você escolheu, escalas, enfim, todos os filtros, e te dá um relatório com... vai ter uma tabelinha com os dados gerados. Quando você estava falando, Juliana, eu estava também dando uma mexida aqui na ferramenta. E quando eu coloco todos os filtros de critérios de otimização, é bem interessante que a gente realmente vai vendo. Se eu deixo só biodiversidade, as principais áreas ali que colocam como prioridade, acaba aparecendo muito aqui no Brasil, né, América do Sul, um pouco na África ali também, algumas áreas dos Estados Unidos. Se eu pego mitigação apenas de mudanças climáticas, a Europa se destaca bastante também, né, tem um laranja ali bem grande, mas algumas áreas bem vermelhas dissipadas, enfim. São dados bem interessantes, né, dá para ir brincando, tirar vários dados, mas quando coloca todos, os 3 critérios da otimização aqui, conservação da biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas, minimização de custos, dá para ver ali uma zona bem clara que está localizada, principalmente aqui no Brasil, um pouco ali numa faixa central ali da África, e ali na Índia, um pouco no leste asiático. E aí eu acho que a pergunta que fica assim, com esses dados, vocês como um Instituto Internacional para a Sustentabilidade, como vocês estão usando essas informações para promover, de fato, essa restauração de biomas, tanto no Brasil como no mundo, né? Tanto a restauração como a conservação. Vocês estão levando isso para governos, estão conversando com outras entidades para que a gente possa ter ações mais efetivas, pegando essas áreas que estão sendo apontadas ali como críticas de priorização, para que a gente possa ter ações, casando com essa década do milênio da restauração que a ONU se propôs? Como eu falei, a plataforma ela foi lançada esse ano, mas essa abordagem a gente já vem há pelo menos 10 anos trabalhando nela. Então, é uma abordagem que ela está sendo constantemente aprimorada, conforme a gente tem dados melhores e interesses diferentes também. E aí, ao longo desses anos, a gente já vem aplicando a Plangeia, né, que é essa abordagem, em diferentes contextos, em diferentes escalas e com diferentes atores. Então, tanto governo, quanto outras ONGs, quanto empresas nos procuram e a gente desenvolve soluções utilizando essa abordagem. Vou citar algumas aqui, mas aí queria destacar que na seção de aplicações do Plangeia Web, tem informações sobre essas iniciativas, projetos. Em publicações e dados, a gente tem algumas publicações também, as principais produções que a gente gerou a partir dessas experiências. Mas destacando aqui uma aplicação que foi bem importante, né? Em 2019, o IS apoiou a Secretaria da Convenção de Diversidade Biológica da ONU na identificação de áreas prioritárias para restauração em nível global. E esses resultados, eles informaram os objetivos e prioridades do Marco Global de Biodiversidade pós-2020, né, que foi apresentado na COP15 em Montreal. Então, a gente conseguiu mostrar, através dessa priorização global que foi realizada, que, por exemplo, se a gente combinar a preservação de ecossistemas naturais com a restauração de 30% das terras degradadas, né, acontecendo nas áreas que são prioritárias, a gente consegue reduzir 71% do risco de extinção atual das espécies, ao mesmo tempo que a gente sequestraria aproximadamente 465 gigatoneladas de carbono da atmosfera. E isso é quase 50% de todo o aumento de CO2 que foi para a atmosfera desde a Revolução Industrial. Então, assim, são dados bem impactantes, né, robustos, e esse valor de 30% das áreas é o valor que foi adotado pela Convenção sobre Diversidade Biológica para ser a meta dos países a partir de agora. Então, como você falou, a gente consegue identificar algumas áreas prioritárias considerando todo o globo. Então, tem esse destaque, sim, para a América do Sul e Central, para a África subsaariana, o Sudeste Asiático, e tem uma questão que é um alerta para nós, de uma parcela significativa dessas áreas estar em território brasileiro.
Então, a gente vê, por exemplo, que na Mata Atlântica, só na Mata Atlântica a gente tem 83 milhões de hectares que são áreas globalmente prioritárias. Então, focar esforços de restauração na Mata Atlântica é uma prioridade global. E a gente já tem algumas metas, né, nacionais, a gente tem o Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, que tem metas de áreas a serem restauradas nesse bioma. E a gente desenvolve projetos também específicos nessas escalas subnacionais. Então, à medida que a gente tem dados robustos para personalizar cada vez mais essa modelagem, a gente pode fazer utilizando dados que são melhores para caracterizar cada bioma especificamente. Então, a gente já fez para a Mata Atlântica, por exemplo, a priorização considerando conservação da biodiversidade, sequestro de carbono, mas também incluindo melhoria da qualidade da água, além da redução dos custos da restauração. Então, a gente fez isso, um exercício, assim, só para dar um exemplo. Se a gente recuperasse aproximadamente 5 milhões de hectares, que foi uma aproximação do que a gente teria que recuperar de reserva legal, né, de acordo com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa no Brasil, se a gente recuperasse esses 5 milhões de hectares em áreas que são prioritárias, a gente tem um potencial de reduzir o risco de extinção de quase 500 espécies, ao mesmo tempo que a gente sequestraria 3 milhões de toneladas de carbono da atmosfera e melhoraria ainda a qualidade dos recursos hídricos para mais de 70% da população brasileira, né, que está vivendo na Mata Atlântica hoje. Então, são dados que a gente gera em projetos que são muitas vezes endereçados para serem aplicados diretamente em políticas públicas, projetos que a gente desenvolve sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, ou exercícios que a gente faz, como eu falei, para encontrar soluções para empresas também, para reduzirem os seus impactos ou mitigarem os seus impactos. Eu também estava brincando, só que eu fiz uma análise um pouco diferente, né? Eu fui direto para o Brasil e eu achei muito legal o esquema de mudando o tipo de otimização, né? Falando, se eu quero falar de biodiversidade, tem a área prioritária uma que não é quando eu vou só para o lado de mitigação de mudança climática, principalmente aqui no Brasil. Eu vi, por exemplo, o Nordeste não tinha muita coisa como mudança climática, mas quando você fala de biodiversidade, você tem toda aquela região de Caatinga, do Cerrado, que tem um impacto muito grande na biodiversidade. Isso acontece porque quando a gente olha todos os critérios ao mesmo tempo, a gente não vai achar realmente a melhor solução, a gente vai achar uma solução que poderia chamar de subótima, né? Porque ela está buscando esse balanço, que às vezes áreas prioritárias para a biodiversidade, elas podem estar localizadas em áreas que são muito caras para serem restauradas, porque na Mata Atlântica, por exemplo, a gente tem um alto custo de oportunidade da terra que está relacionado com aqueles benefícios econômicos que a gente vai abrir mão se a gente colocar aquela área para ser restaurada, que tem uma relação com o conflito com usos econômicos da terra. Então, pode ter áreas que são muito interessantes para a biodiversidade na Mata Atlântica, mas que estão localizadas em territórios onde a restauração ela vai causar mais conflitos e estão tão degradadas que vão exigir um custo de implementação, de mão de obra mesmo, para colocar a restauração no chão, que é muito alto. Então, quando a gente tenta achar um subótimo ali, considerando, essa área ela é moderadamente boa para a biodiversidade e para custo e para carbono, pode mudar completamente a configuração do mapa. Então, por isso que é importante ter esse objetivo bem definido no início, né? Se a gente está com dinheiro para fazer, independente dessa questão de onde estão as áreas mais baratas ou não, seria maravilhoso e olhar direto para a biodiversidade, mas a realidade, às vezes, não é essa, né? Você meio que já não respondeu totalmente a minha pergunta, mas era bem nesse sentido, assim, Juliana, porque você citou, né, da Mata Atlântica tendo um potencial enorme de preservação de espécies, né? Só que é uma área extremamente em conflito pelo uso da terra, né? De uma expansão demográfica de pessoas e cidades muito grande. Um outro local, né, que me chamou muita atenção, um dado que saiu recentemente, a gente está gravando dia 12 de junho de 23 essa conversa, foi o desmatamento no Cerrado, que aumentou aí em maio 83%, que também é uma área que tem ali uma pressão muito grande. É fácil, às vezes, a gente falar, a Amazônia, né, que já tem uma conservação gigante de floresta, ali você fazer um trabalho de preservação e restauração, por mais que está sob pressão, né, já tem uma área ali muito grande. Essas outras áreas onde a gente tem uma civilização, né, populações vivendo, e uma pressão por expansão agrícola ou de cidades muito grande, é mais difícil. Então, a minha pergunta, né, era um pouco isso, você já meio que respondeu do custo, mas como atuar, né, além dessa questão financeira, nessas áreas onde se tem uma pressão gigante para a gente poder fazer conservação
e restauração de ecossistemas, porque seria ótimo a gente restaurar a Mata Atlântica nos níveis que você citou, né, para a gente ter uma preservação de biodiversidade, mas eu imagino que a dificuldade é gigante, porque você está falando aí de governos, de empresas, de pessoas que estão exercendo uma pressão que talvez não seja efetivo, né? E esse custo, além do monetário, envolve outros. Então, eu queria entrar um pouquinho, você já comentou, né, da questão do subótimo, mas eu queria entrar um pouquinho nessas dificuldades e como que a gente pode ir achando caminhos para fazer essa preservação, essa conservação, restauração de ambientes, às vezes, que tem uma pressão muito grande. Sim, perfeito. A primeira coisa é que, mesmo nessas regiões que tem uma grande pressão antrópica e que a gente pode ter esse maior número de conflitos com urbanização, com outros usos da terra, mesmo dentro dessas regiões, a gente consegue fazer a priorização e identificar onde seria possível reduzir conflitos. Então, a gente consegue apontar na Mata Atlântica aquelas áreas que seriam prioritárias para a gente restaurar sem causar um conflito com agropecuária, enfim, e onde a gente poderia se beneficiar do potencial de regeneração natural daquelas áreas, né, que são as áreas que é mais fácil a gente recuperar só conduzindo a restauração, sem necessitar de um plantio total, enfim. São formas de reduzir o custo e da gente conseguir atuar nessas áreas. Agora, um aspecto importante é que aqui a gente está falando da restauração, mas a gente não está falando sobre modelos de restauração. Então, a gente pode estar pensando numa restauração produtiva, que está associada, por exemplo, a um sistema agroflorestal, né, respeitando, claro, a lei de proteção da vegetação nativa e as potencialidades, uma gestão integrada da paisagem, considerando qual que é o potencial daquelas áreas e como a gente pode chegar a uma solução equilibrada de restaurar ou de manter a floresta em pé, mas de ter alguma forma da gente ter também benefícios que não vão causar conflitos com o potencial da região. Então, sistemas agroflorestais são uma potencial solução. Um crédito de carbono também, valorizando a floresta em pé. Então, a gente fez, por exemplo, a priorização para a Amazônia, que tem uma parcela de áreas importante dentro das áreas globalmente prioritárias, e a gente viu que se a gente fizer a restauração de forma planejada nas áreas prioritárias e recuperar, assim, só 10% das áreas degradadas na Amazônia, isso tem o potencial de gerar uma receita de até 132 bilhões de reais com a comercialização do crédito de carbono. Então, localizando essas áreas que têm o maior potencial de gerar benefícios em termos de estoque de carbono, sequestro de estoque de carbono. Então, tem algumas alternativas, a gente não precisa pensar na restauração como excludente com relação à geração de receita, até o Gustavo falou muito bem no início, que a gente tem formas de gerar benefícios socioeconômicos a partir da restauração. E, inclusive, isso é até uma coisa que eu queria pontuar, que agora, na Plangeia Web, a gente tem os benefícios para a conservação e para a mitigação de mudanças climáticas. Mas, como eu falei, a gente já está trabalhando com recurso hídrico e a gente já está trabalhando com potencial de benefício socioeconômico também. A gente já tem isso para a Amazônia e a gente já está avançando nisso. Então, à medida que a gente tem esses dados disponíveis com qualidade para a gente conseguir espacializar para todo o território global e nacional, a gente vai inserindo na plataforma e vai gerando outros critérios para serem priorizados. Só fazendo mais um comentário, porque agora eu fiquei brincando do outro lado, né, olhando a parte de conservação na plataforma. E aí muda completamente o eixo, né? Sai o eixo da Mata Atlântica, da Caatinga e vai para a Amazônia, né? Que é onde a gente precisa conservar, porque está menos degradado e o desafio maior é conservar para não ter que fazer o que você tem que fazer na Mata Atlântica. Exatamente, aí o raciocínio ele vai ao contrário, né? Na restauração a gente está vendo aquelas áreas degradadas que a gente pode colocar de volta a vegetação nativa, então reforçando que não é só a floresta, ecossistemas não florestais também. E qual que é o benefício potencial que a gente pode atingir com essas novas áreas. E na conservação a gente está olhando aqui o que a gente tem ainda de vegetação nativa, qual que é o benefício gerado por essas áreas e qual que vai ser a nossa perda se essas áreas deixarem de existir. Então, o raciocínio ele vai ser ao contrário para a gente determinar as áreas prioritárias e aí faz todo sentido a gente ter uma maior priorização para a Amazônia, que vai ter essa maior quantidade de remanescentes. São muitas informações importantes, né, Juliana, que eu acho que trazem uma visão aí excelente para a gente trabalhar essa conservação e a restauração de áreas degradadas. Acho que seria legal se você pudesse comentar um pouco para a gente como que os nossos ouvintes, igual o Gustavo está fazendo aí, podem se utilizar desses dados e ajudar
tanto o IIS quanto busca de políticas públicas, olhando e utilizando essa ferramenta para que a gente possa aumentar nossos índices de conservação e preservação. Sim, sim. Não, e é bem legal que vocês foram agora brincando, né, usando a plataforma, então dá para ver que, assim, é uma plataforma interativa que ela é de fácil uso. Então, qualquer um pode entrar no mapa interativo e visualizar aquelas áreas que são de interesse para a sociedade como um todo, em termos de conservação de biodiversidade, de geração de serviços ecossistêmicos, que por enquanto aqui a gente está abordando em termos de sequestro e estoque de carbono. Então, é possível. Qualquer pessoa pode visualizar esses mapas e é possível entender aquelas áreas que necessitam de mais investimento, de maior proteção e de cobrar ações, tanto de empresas quanto de governo, nesse sentido. Então, muitas vezes a gente está participando, sei lá, de audiências públicas para algum empreendimento que está sendo discutido. E esses mapas, eles trazem uma visão de, tudo bem, essa área, o quanto que essa área representa em termos de benefícios que existem hoje em dia já para a biodiversidade que a gente quer manter, ou de áreas de interesse que a gente quer recuperar, né, para endereçar qualquer problema, tanto na escala local quanto numa escala mais regional. Então, esses mapas, eles ajudam as pessoas a entenderem o contexto desses empreendimentos e a saberem também a questionar e a cobrar por soluções que sejam mais sustentáveis. E aí, também, a gente pode enxergar essas áreas como áreas que são potenciais para serem alvo de compensações ambientais por parte dessas empresas, cobranças de posicionamentos das empresas com relação à escolha dessas áreas, que vão trazer mais benefícios para a sociedade de forma geral, áreas que podem ser importantes para receber os pagamentos por serviços ambientais, que aí vão ser de interesse da população, de pequenos produtores também. Enfim, esses mapas, eles permitem a gente também fazer uma sobreposição com outras camadas que sejam de interesse. Por exemplo, a gente quer entender se essas áreas que são importantes para a biodiversidade, para carbono, será que são áreas que são mais suscetíveis a incêndios, conflitos fundiários? Então, tendo esses mapas, é possível sobrepor com outros mapas que tenham informações que sejam de interesse e ajudar a entender abordagens que seriam importantes de proteção, por exemplo, de alguns remanescentes. Em relação ao desafio que é para conseguir esses dados, que eu imagino que seja um desafio gigantesco para vocês conseguirem todos esses dados e criar os mapas. Se pudesse contar um pouco para os nossos ouvintes como é que é esse desafio e de onde, principalmente que vocês pegam no mundo inteiro, né? Não é só coisa aqui do Brasil. Exatamente. Esse é o nosso maior desafio, assim, sem dúvidas, né? Porque ideias a gente tem de muitos outros cenários, de muitos outros critérios que a gente gostaria de estar incluindo nas modelagens, mas a gente precisa de dados que tenham qualidade suficiente para a gente conseguir diferenciar as áreas, né, o que a gente chama de unidades de análise, unidades de planejamento, na nossa modelagem, a ponto da gente conseguir compará-las e gerar esses gradientes de prioridade. Então, esse é o maior desafio, certamente. Para algumas áreas, a gente consegue gerar priorizações usando dados mais robustos. Então, por exemplo, como eu falei, para a Mata Atlântica, a gente conseguiu incluir dados de qualidade hídrica, né? Para outras regiões, a gente já não consegue. Dado de uso do solo, a gente usa dados do Map Biomas, que é o melhor que a gente tem atualmente, e isso não é uma limitação aqui para a gente fazer essa identificação das áreas passíveis de serem restauradas ou não. Mas quando a gente vai indo para escalas mais subnacionais, por exemplo, fazer essa abordagem para uma escala municipal, é algo que a gente já fez e já foi um desafio gigante. Porque às vezes você precisa de um dado, por exemplo, de custo da terra, e esse dado existe para o município como um todo. E aí já não dá para diferenciar as áreas dentro de um município, porque a gente não tem como espacializar essa heterogeneidade. Então, obter os dados é o maior desafio. E a forma de conseguir contornar esse desafio é fazendo parceria. Então, ter parcerias com outras instituições que estão trabalhando nas regiões de interesse. Então, sempre que a gente faz uma priorização, por exemplo, a gente fez um projeto chamado GF Terrestre, que foi coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente fez a priorização de áreas para serem restauradas no Pampa, no Pantanal e na Caatinga. E aí, o que a gente faz para a gente ter os melhores dados para gerar essas priorizações? A gente faz uma metodologia participativa. Então,
Então, a gente realiza oficinas, onde a gente reúne especialistas que trabalham naquela região, a gente apresenta a nossa metodologia e aí a gente fala, os melhores dados que a gente encontrou disponíveis são esses. Ou, às vezes, a gente gera algum dado também. E aí os especialistas debatem com a gente e às vezes sugerem outras bases de dados, às vezes tem alguma metodologia inédita sendo desenvolvida e aí a gente aguarda esses dados serem gerados para poder incorporar. Então, a gente, de forma geral, vai trabalhar sempre com o melhor dado disponível naquele momento. E aí a abordagem ela vai estar sempre sendo atualizada conforme os dados estão sendo disponibilizados, melhores dados e dados gerados para uma maior cobertura do globo. Bem bacana, Juliana. Acho que fica aí o desafio, então, né? A gente sempre. E como podcast, estar ajudando vocês a que mais pessoas conheçam a plataforma e possam buscar para fazer parcerias, o IIS, e divulgar também que as pessoas utilizem essa ferramenta. E para a gente poder, então, encerrar nossa conversa, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre esse tema de conservação dos ecossistemas, né, restauração, e contasse um pouquinho um spoiler, que o Plangeia Web está com 6 meses de vida, né? Começou em janeiro, mas qual o futuro que vocês veem para essa ferramenta também? E eu fiquei com uma curiosidade, se você puder comentar apenas, se existe alguma outra iniciativa similar ou se ela é pioneira aí no mundo, porque eu não conhecia nada parecido, achei muito interessante. E é uma tecnologia brasileira, né? Vocês estão desenvolvendo isso aqui. A gente adora saber quando brazucas aqui estão dando show de tecnologia nessa pegada de preservar o meio ambiente como um todo. Tá, legal. Primeiro, eu queria deixar uma mensagem, assim, reforçando que a necessidade da gente ter abordagens como essa, né? O Plangeia Web é uma iniciativa que ajuda a democratizar a ciência, e isso é muito importante, né? Que os dados sejam públicos, de fácil manipulação, interpretação. Então, fomentar iniciativas como essas são fundamentais para a gente trazer toda a sociedade para esses debates, colocar as pessoas dentro desse debate no sentido de capacitá-las a entender do que a gente está falando, visualizar o que a gente está falando. Então, isso é super importante. E aproveitar essa onda da década da restauração, onde está tendo muito esforço com relação à comunicação, né, sobre a necessidade de restaurar ecossistemas. Então, o contexto é muito favorável para a gente estar apresentando essa plataforma e fazendo todas essas discussões. E eu já falei que essa questão de que a abordagem ela está sendo constantemente atualizada, né? Então, as perspectivas que a gente tem vários projetos que estão em andamento utilizando essa abordagem. Então, a gente espera que muito em breve a gente consiga adicionar na plataforma outros critérios de priorização que a gente possa considerar, incluir os benefícios socioeconômicos, que é uma coisa que a gente sempre é questionada, né? Que é de interesse geral, que a gente consiga inserir dentro da plataforma, assim como recursos hídricos também, para a gente poder potencializar, né, o uso dessa ferramenta. A gente sabe que sem pensar na parte social é difícil, né, de gerar um plano de implementação de restauração robusto. Então, tem que ter essa visão de gestão integrada da paisagem. Então, isso está sendo aprimorado e a gente espera o mais breve possível incorporar. E vamos seguir também uma coisa que a gente tem muita vontade, incorporar toda essa questão da conversão agrícola, né, dos tipos de modelos de restauração que poderiam ser implementados para viabilizar ainda mais essa questão do retorno econômico e tirar essa visão da restauração como uma dualidade com o progresso com relação à economia. E aí a nossa expectativa é essa, seguir aprimorando essa plataforma, contribuindo para a disseminação da ciência aplicada, tanto para a conservação quanto para a restauração. E eu queria fazer esse convite, reforçar esse convite, né, do Renato, para que as pessoas acessem a plataforma, se registrem na plataforma para usar os dados, fazer o download dos dados. Dentro do Plangeia Web tem uma seção para entrar em contato com a gente. No nosso site também, o is-rio.org, tem todos os projetos que a gente atua, incluindo a Plangeia, e tem também espaço para entrar em contato com a gente. Nós somos super abertos e adoramos discutir essa abordagem. Essa abordagem que a gente faz, que é baseada em programação linear inteira, ela é uma abordagem inédita. Tem outras abordagens de priorização espacial que são utilizadas, mas dessa forma, utilizando múltiplos critérios simultaneamente e usando essa abordagem de programação linear inteira que traz resultados mais consistentes, mais rápidos, com uma menor margem de erro, é uma abordagem inédita.
E aí, trazendo essa questão da popularização também, isso agrega um valor ainda maior, né, para essa abordagem. Perfeito, maravilhoso. Parabéns pelo trabalho, Juliana, toda a equipe aí do IIS. A gente fica super feliz de conhecer mais dessas inovações, dessas tecnologias que trazem só benefícios à preservação do nosso planeta. Então, queria agradecer aí a sua participação, portas abertas para a gente conversar mais sobre esse e outros temas. Sejam sempre bem-vindas aqui no nosso podcast. E a todos os nossos ouvintes também, muito obrigado. Até o próximo, o Beabá da Sustentabilidade. Obrigada, Renata, Gustavo, pela possibilidade de estar aqui discutindo esse assunto tão importante. E estamos disponíveis aí para fazer outras conversas sempre que for possível. Excelente, bom, novamente agradecendo aqui pelo podcast e agradecendo também os nossos ouvintes por terem nos escutado até agora e dizer que aqui o Beabá é sustentável e entrem lá, procurem, novamente falando do site do Plangeia, que é plangeia.earth, que vocês vão se divertir fazendo as análises do mapa interativo.